E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor Denilson Seixas aí, vamos para mais uma videoaula. Hoje, então, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Vamos dar uma olhada aí nos antecedentes, né? Não podemos deixar de falar da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, que deixou a Alemanha com uma situação bem prejudicada em termos morais, né? Então, a Alemanha ficou humilhada diante do Tratado de Versalhes, teve que devolver colônias conquistadas, indenizar os países vencedores, não podia investir, né, em armamentos na área militar, tinha lá um limite. Também nós podemos citar como antecedentes aí alguns períodos, aí o chamado período entre guerra, algumas situações como a crise de 29, que abalou a economia mundial, e a ascensão de regimes totalitários, então, certo? Vamos lá, então. Como eu falei, a Alemanha saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial, e isso tornou aí uma espécie de uma revanche também, né? Esse espírito de revanche. A Itália ficou insatisfeita com os novos territórios na Europa, né? Com a partilha de algumas regiões ali depois da Primeira Guerra Mundial. A Itália ficou insatisfeita. O Japão começa com seu imperialismo em 1931, então invade a China. A Liga das Nações, que era um órgão que desde a Primeira Guerra Mundial lá servia como um órgão para fazer uma diplomacia entre os países, para efetivar a paz, para que houvesse aí negociações de paz, não demonstrou efetividade em suas ações, então se tornou um órgão enfraquecido, né? A Liga das Nações seria o que hoje nós temos aí a ONU, né? Seria a ONU daquele período lá, certo? Mais ou menos nesse sentido aí. Depois, então, nós podemos perceber aqui que a Alemanha ela utilizou algumas empresas para receber alguns insumos, como, por exemplo, a empresa Krupp, né, fabricante de armas, e a IG Farben, fabricante aí de gasolina, borracha. Então, Hitler encomenda, através dessas empresas aí, armas, gasolina e borracha, por exemplo, então alguns insumos para o seu exército, né, para que ocorresse, então, um fortalecimento aí destes insumos aí para o exército alemão. Tá? Depois nós podemos ver aqui que aos poucos, então, Hitler não cumpre com o Tratado de Versalhes, então existe um reaparelhamento do exército, o renascimento de uma aviação militar, uma marinha de guerra. Então, aos poucos, o Hitler vai se reforçando militarmente nesse sentido aí. Existe, em 1933, um acordo de paz entre Alemanha, Itália, Inglaterra e França. Aqui ainda não ocorre, então, a Segunda Guerra Mundial. Existe alguns acordos ali diplomáticos entre alguns países, mas estes acordos são acordos muito frágeis, tá? Então, 1933 existe esse acordo, mas não é nada consistente, então. Aos poucos, então, Hitler começa o seu expansionismo, adotando aquilo que a gente conhece como o espaço vital, né? Então, reincorpora Sarre em 1934, incorpora Renânia em 1936, invade os Sudetos em 1938, então, não houve, nesse momento que antecede a Segunda Guerra, não houve uma barreira. Né? Os países apenas assistiram Hitler conseguir aí o seu avanço. Né? Somente depois é que os países vão tomar a frente para barrar esse avanço de Hitler, certo? Aqui, então, coloquei que se forma o eixo Roma-Berlim, uma aproximação entre a Alemanha e a Itália. Depois, o Japão também é incorporado a este eixo, formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Né? Ocorre também o apoio ao general Franco na Espanha, que o general Franco também procura estabelecer um regime totalitário lá na Espanha. Ocorre, então, o pedido do general Franco a Hitler para que o ajude a dominar alguns adversários políticos lá na Espanha. Hitler precisa, nesse momento, testar algumas bombas, testar algumas armas, e a cidade de Guernica, então, na Espanha, é bombardeada.
com o apoio do Hitler, e isso então fica marcado na história aí com uma obra de Pablo Picasso, né, chamado Guernica, então mostrando aí a agonia do povo, a agonia nesta situação aí de bombardeio aí à cidade de Guernica, né, as pessoas aí vivendo uma situação de extrema algo muito prejudicial à região de Guernica, as pessoas ficam ameaçadas com sua vida, né? Então, o Pablo Picasso organizou então essa obra para representar aí a violência extrema que foi colocada sobre a região aí de Guernica, certo? Existe aqui um pacto chamado Pacto Anticominter, o pacto do eixo contra a União Soviética, né? Então, o eixo representado pela Alemanha, Itália e Japão, então, realiza então um pacto contra a União Soviética. Depois, então, aqui aparecem algumas regiões anexadas pela Alemanha. 1938, anexação da Áustria. 1939, Tchecoslováquia. 1939, Pacto de Não Agressão Alemanha e Rússia. Aí ocorre um acordo, mas esse acordo ele não é um acordo muito extenso. Logo, esse acordo já não existe mais, né? Então, estamos aí à beira da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, nesse mesmo ano, então, ocorre a invasão à Polônia. A partir disso, então, a gente pode colocar como o início da Segunda Guerra Mundial. Os alemães invadem a Polônia. Em resposta, os governos da França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Em setembro de 1939, então, começa a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros anos caracterizam-se pela ofensiva alemã. Então, 1940 ali, Holanda, França, Bélgica, Noruega. Então, nesses primeiros anos aí, a Alemanha tem uma grande ofensiva, tem sucesso militar nesse momento. Então, é um momento de ofensiva dos alemães, né? Aqui os blocos em conflito. Então, existem as potências aliadas, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, e contra, né, as potências do eixo Alemanha, Itália e Japão. Então, na Segunda Guerra Mundial também nós temos aí a formação de blocos, né, blocos que entram em conflito, então. O Blitzkrieg, então, que é o chamado ataque relâmpago, né, a Blitzkrieg coordenava ataques de infantaria, aviação em blindados, com grande velocidade e força, de maneira a abrir as linhas de defesa inimiga e cercar as tropas adversárias para forçar sua rendição. Então era uma estratégia que o Hitler utilizava para dominar os adversários, então, com a infantaria, a aviação e os blindados, então, ataques rápidos nesse sentido, então, certo? O plano alemão, solução final, entre aspas, né? Superexploração da mão de obra de judeus, formação de campos de concentração. Em 1940, a Alemanha invade a França. Então, ocorre lá o Holocausto, né? Sempre que a gente fala em Segunda Guerra Mundial, a gente não pode deixar de falar no Holocausto. Então, milhares de judeus foram mortos nos campos de concentração. Uma indústria da morte, vamos dizer assim, técnicas industriais, vamos dizer assim, para colocar essas pessoas à beira da morte, então, né? Então, uma violência extrema aí durante a Segunda Guerra Mundial, e isso, então, representa, né, uma grande violência e a necessidade, depois, de se criar aí um conjunto de princípios para que não haja mais esse tipo de violência contra o ser humano, né? Então, é muito importante, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ocorrer a formação aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é justamente para poder preservar a vida das pessoas de violências arbitrárias, como ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial. Não se quer mais esse tipo de violência, né? Então, a formação em 1948 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
é um importante marco aí na defesa do ser humano, tá? Vamos ver aqui, Operação Barbarossa, guerra à União Soviética, 1951 invade a União Soviética. Nesse momento, o exército russo, então, era atrasado, não tinha grandes tecnologias, vamos dizer assim, né? Se comparado aos alemães. Até 1941, os nazistas haviam conquistado o território em que viviam 40% da população soviética, onde se encontravam 41% das linhas férreas, 38% do gado bovino, 38% cereais, 68% da produção de ferro fundido. Então, houve um avanço aí bem significativo do Hitler na União Soviética, né? Então, 40% da população soviética, né? Então, olha só, né? Em 1951 ocorre o ataque japonês à base naval norte-americana no Havaí, chamada de Pearl Harbor, né? Inclusive foi tema, né, do cinema também, o Pearl Harbor. Então, bem importante esta parte aí da Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu este ataque surpresa, vamos dizer assim, né, na base naval norte-americana no Havaí. Então, os americanos não estavam esperando, e isso então foi algo que prejudicou aí o exército norte-americano nesse sentido, certo? Hitler na União Soviética. Então, Hitler não conseguiu Moscou, então partiu para Stalingrado, Cáucaso, o rio Volga, que era uma importante artéria fluvial também. Então, aos poucos, ele foi ampliando aí os seus domínios, né? O fim da guerra. Então, no dia D representa uma mudança na linha que estavam seguindo aí a Segunda Guerra Mundial, né? Como a gente estava falando até o momento, a Alemanha estava tendo sucesso. A partir do dia D, então, em junho de 1954, ocorre o desembarque de tropas aliadas à Normandia, e a partir disso as coisas mudam de rumo. A partir disso, então, os aliados começam a ter vantagens nesta guerra, certo? Em 1955, então, a bomba atômica e a rendição japonesa. Vamos colocar aqui, então. Dia 6 de agosto, ataque a Hiroshima, bomba chamada Enola Gay. Em 9 de agosto de 1955, ataque a Nagasaki. E representa, então, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a descrição dos sobreviventes sobre a bomba. Parecia um relâmpago num céu sem nuvens, mas a onda de calor que surgiu segundos depois começou a derreter tudo que era sólido, telhados, paredes, casas inteiras. Todos os seres humanos que se encontravam nas proximidades da área em que a bomba detonou foram incineradas, né? Então, um horror, né? Esta situação aí. Então, aqui o famoso cogumelo, né, da bomba. Uma das análises para o fato identifica essa atitude dos Estados Unidos como um aviso à União Soviética, tentando impressionar a futura rival da chamada Guerra Fria. Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem o período chamado Guerra Fria, onde duas potências mundiais vão entrar em rivalidades ali, que é a União Soviética e os Estados Unidos. E segundo alguns especialistas, dizem que a bomba em Hiroshima e Nagasaki lá foi uma espécie de um aviso para a União Soviética. E estamos aí preparados para um eventual conflito, né, caso vocês queiram nesse momento, certo? Então, as consequências da guerra. 45 milhões de mortos, criação da ONU, visando assegurar a paz mundial. Os Estados Unidos saem mais fortalecidos da guerra, porque são credores de diversos países, sem terem sofrido baixa em seu território. União Soviética sai destruída materialmente no conflito, mas fortalecida militarmente e politicamente. Então, como eu falei, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí a chamada Guerra Fria, uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas isso é
para um próximo vídeo aí, certo? Então deixo aqui meu abraço para vocês aí e até um próximo vídeo aí. Grande abraço!